Louvor e adoração são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. É, às vezes para a gente conseguir entender melhor algo, a gente precisa classificar aquilo. Parece que faz parte da nossa forma de obter conhecimento. Para que eu entenda melhor esse assunto, eu precisei dividi-lo em dois aspectos: a adoração e louvor. Na prática são coisas iguais, mas para chegar ao entendimento completo e mais completo possível para mim do que essas coisas são, aliás, do que essa coisa é, mas eu precisei pensar o que essas coisas são. Louvor é a proclamação. O louvor, ele é para fora. Ele é uma expressão compartilhável. Ele é algo que você fala, algo que você canta, algo que você emite. Louvar é proclamar, é elogiar. E o louvor, ele é compartilhado, porque ele vem de mim e ele entra em você. Então, quando eu canto, ou quando eu prego, ou quando eu falo proclamando a glória da graça de Deus, eu emito e você recebe. A adoração é a via oposta. A adoração é a contemplação, é a visualização, é o entendimento, é a formação da imagem. Então eu adoro a Deus contemplando-o na sua palavra. Eu o entendo, eu o compreendo, eu me maravilho com aquilo que eu vejo em Deus, na minha leitura, na minha oração, nas minhas experiências com Deus. Essa é a adoração. A adoração é uma obtenção, ela vem, é a via contrária. Deus fala, eu ouço. A palavra fala, eu ouço. O irmão fala, eu aprendo. Eu ouço. A adoração é essa via de entrada. O louvor é a via de saída. E aquilo que entra em mim, como sabedoria de Deus, sai de mim como sabedoria de Deus, mas ganhou uma cor minha. Eu entendo Deus na palavra. Eu falo Deus em palavra. O que Deus fala é a verdade. O que eu expresso é o que eu entendo da verdade. E que o louvor, ele é matizado, ele é colorido. Eu sempre uso aí o exemplo do prisma. Você lembra do prisma? É a capa do Pink Floyd, né? O prisma, ele é um objeto vítreo, transparente, com um formato geométrico, normalmente triangular, enfim, que quando a luz branca entra nele, ela sai refratada nos diferentes espectros que formam a luz branca. A luz branca é feita de muitos comprimentos de onda, e esses diferentes comprimentos de onda são percebidos como diferentes cores pelos nossos olhos. Mas a luz é branca, ela tem todos esses elementos nela. Quando passa pelo prisma, ela se divide, ela se expressa em suas diferentes cores, porque as frequências levam tempos diferentes para percorrer o material. Enfim, daí vem efeito prisma, certo? O efeito prisma, aquela página no Instagram daqueles garotos e garotas maravilhosos que falam sobre a teologia a partir do ponto de vista cultural e cultura a partir do ponto de vista de teologia. É muito bom. A ideia é essa. A luz de Deus vem e ao passar por nós, nós atuamos como prismas e refratamos essa luz em diferentes cores. A adoração é a luz branca entrando. Quando a luz de Deus vem a nós, nós a vemos, nós a contemplamos, nós a absorvemos. Quando a gente lê a palavra, quando a gente lê literatura cristã, quando a gente ouve as pregações, a gente se forma, a gente recebe essa luz que vem de Deus. A luz da glória de Deus, a luz da glória da graça de Deus, a beleza da majestade de Deus, a sabedoria de Deus, o seu ensino. Tudo isso vem para nós e nós adoramos, nós contemplamos, a gente se enche daquilo. Essa é a adoração. A adoração, ela produz satisfação em nós quando nós nos enchemos de Deus, nós nos gloriamos em Deus, nós nos deleitamos em Deus. Para que a nossa proclamação seja saudável, a nossa adoração precisa ser. É o que nós falamos no vídeo passado sobre adorar com conhecimento, ou louvar com conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, nós proclamamos a Deus. E é uma questão diretamente proporcional. Quanto mais você adora o Senhor, mais você sente um desejo profundo de louvá-lo. Quanto mais honesta é a sua adoração, mais eloquente e mais intensa é o seu louvor.
Isso não quer dizer que o seu louvor seja fluente, que você consegue colocar o seu louvor em um modo bonito. É só intenso. Então, uma pessoa pode não cantar muito bem, pode não tocar muito bem, e ainda assim ser uma pessoa de profunda efusividade em louvor, porque a adoração dela é muito intensa. Não tem a ver com qualidade aqui, tem a ver com quantidade. Quanto mais se adora a Deus, mais o desejo de louvar é natural, porque Deus é glorioso. Considere que glória é expressão, ok? Glória é magnitude do brilho. A glória de Deus é um elemento dele que é natural, porque a sabedoria de Deus é tanta que ela brilha. A graça de Deus é tanta que ela brilha. O poder de Deus é tanto que ele brilha. Deus brilha. Brilha no sentido de que ele não. Os seus atributos são tão intensos que ele não os retém. Deus é um atributo passivo, entendeu? Sabe o atributo passivo? Se Deus ficar parado, a glória dele é emitida. E Deus não fica parado, ele age em conformidade com o seu caráter, e quando ele age em conformidade com o seu caráter, nós percebemos isso como ainda mais glória. Vamos dar como exemplo a graça de Deus. A graça de Deus nos deu Jesus Cristo. Se Deus ficasse parado e nunca enviasse Jesus, ele seria gracioso. E existem muitos louvores à graça e à misericórdia de Deus no Antigo Testamento, ainda antes dele enviar Jesus. Mas quando ele enviou Jesus, ele fez um movimento de graça, a graça se tornou muito mais brilhante. E a gente conseguiu perceber muito mais a graça. É assim que a gente pode entender glória de Deus. Glória é expressão natural. Deus tem uma expressão natural em todos os seus atributos. A sabedoria de Deus é incrível. Mas quando você olha, por exemplo, para uma colmeia de abelhas e vê como a colmeia de abelhas foi desenhada para ser autossustentável e perfeita em todos os seus aspectos, você fala assim: meu Deus, um ser infinitamente sábio planejou isso aqui. E você vê uma expressão da sabedoria de Deus na colmeia da abelha. E quando você é um homem crente, uma mulher crente, você atribui a Deus os feitos dele, você fala assim: essa colmeia de abelhas foi feita por alguém infinitamente sábio. Então você atribui a Deus a sabedoria, e a sabedoria de Deus, a glória da sabedoria de Deus brilhou para você, e você atribui a ele aquela sabedoria. Louva a glória da sabedoria de Deus. É esse movimento que acontece. Você contemplou a beleza da sabedoria na colmeia de abelha, você processou aquilo em você e refletiu de volta para o mundo, expressou de volta para o mundo, manifestou de volta para o mundo um louvor à sabedoria de Deus, porque você viu a sabedoria de Deus na colmeia de abelha. Qualquer um dos atributos de Deus que pode ser visto ou na natureza ou na palavra, que é a expressão que ele nos legou de completude do que é possível se conhecer a respeito dele, na obra de Cristo, todas essas coisas, essa glória da graça, quando ela brilha para nós, é natural que a gente queira proclamá-la. Só é possível louvar se houver adoração. Aí é público e secreto. Esses são dois aspectos da nossa vida como pessoas que servem a igreja. Eu não diria só com música, mas já que a gente está delimitando uma janela, a vida do músico cristão, ela é feita desses dois movimentos. O mais saudável é que uma pessoa que serve a igreja com louvor, essa pessoa tenha um tempo próprio de adoração. Ela adore a Deus. De que forma? Aqui eu vou falar uma prática que é saudável para mim. Eu louvo a Deus na sua palavra. Eu pego a Bíblia e leio a Bíblia, e a leitura da Bíblia me enriquece. Eu adoro a Deus naquilo que a palavra me fala. E essa beleza que eu vi na Bíblia, ela quer ser expressada de algumas formas. Uma é aqui. Eu estou proclamando aqui, da altura do meu pouco conhecimento, eu estou proclamando aquilo que eu contemplei na minha vida cristã, na minha experiência, ministrando a Deus com música. Mas
Às vezes, eu estou louvando coisas de Deus que só a palavra descreveu, eu não experimentei. Mas mesmo assim, eu estou louvando essas coisas, eu estou adorando a Deus com adorando a Deus. Deus, eu sei que você fez o Himalaia, a Bíblia me garante que você fez as altas montanhas. Eu nunca vi o Himalaia, mas eu quero te louvar porque o Senhor fez as grandes montanhas. É uma proclamação baseada no conhecimento de algo que eu não experimentei, mas ainda assim é proclamação do conhecimento. E essa prática pode ser mais saudável quando eu vou sozinho a Deus com as minhas ferramentas de culto. No caso, meus violões, minhas guitarras, e eu vou ter um tempo com Deus com o meu instrumento. Eu vou tocar e vou cantar a Deus aquilo que eu e Ele estamos vivendo sozinhos. A segurança de fazer as coisas em público vem da prática secreta. Como é que você se torna fluente e seguro para ministrar sobre Deus, para cantar louvores a Deus diante das pessoas? E, por exemplo, não ficar tão focado na sua performance, não ficar tão focado em ser o melhor cantor do mundo para impressionar os outros. Está interessado principalmente em cantar a Deus, glorificar a Deus por meio da sua voz, servindo a congregação com isso. É fazendo isso secretamente. Você não fica fluente no palco se você não tiver feito no quarto. Eu digo no palco, mas não necessariamente eu estou falando desse modelo de ministração em frente da congregação. Há outros modelos possíveis, mas todos eles têm a sua fluência e a sua qualidade a partir do mesmo princípio. Louve a Deus em secreto, e fazer isso em público vai ser natural. Certos medos, certas formas de timidez, eles começam no ego. É natural ser uma pessoa introvertida. Algumas pessoas são mais introvertidas do que outras, algumas pessoas têm mais facilidade de se expressar do que outras, são mais extrovertidas. Existe um nível saudável de timidez que é eu tenho um pouco de receio de me expressar, mas assim, toda timidez, ela pode ser pecaminosa. Assim como todo cara exibido é pecaminoso. Uma pessoa introvertida é natural. Uma pessoa tímida pode ter uma origem pecaminosa. Uma pessoa extrovertida é natural. Uma pessoa exibida pode ser uma pessoa pecaminosa. O que é a timidez? E o que é ser exibido? Isso fica para o próximo vídeo.